Olá, eu sou Emiliane Carvalho e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante: o impacto da liderança feminina nas grandes empresas. A pesquisa Grant Thornton indica que 34% da liderança global são formadas por mulheres. Então nós estamos aqui para falar nessa tarde sobre o impacto positivo das mulheres nas grandes empresas e a Keila vai falar um pouquinho da experiência dela. Olá, boa tarde. Bom, eu sou Keila Barbosa e vou contar um pouquinho da minha experiência como mulher líder neste mercado. Bom, eu tenho uma caminhada aí de 20 anos já na área financeira e todas as experiências que eu passei ao longo desses 20 anos, eu sempre ocupei um cargo de liderança. Comecei, uma pequena liderança e chegando a alcançar aí uma liderança um pouco maior, né? Independente do tamanho, né, da equipe, o esforço ele se torna um pouco maior, claro, mas a realidade eu considero que é a mesma, né? Quando a gente fala de financeiro, tratar de finanças é algo muito delicado. E no meio corporativo, sendo mulher, ele se torna um pouco mais desafiador, né? Porque a mulher, ela, além de ser profissional, ela é mãe, ela é esposa, né? Ela é filha. Então, o grande desafio em ser uma líder no mercado de trabalho, né? Liderar pessoas ali, equipes, é também um grande desafio você manter esse equilíbrio. Entre essas multiresponsabilidades. Exatamente, entre você ser mãe, em que momento você é mãe e você não é a gestora, né, a controladora ali de um departamento. Então isso é um grande desafio para nós mulheres, né? E um desafio ainda maior, digamos assim, cristãs, né? Porque aí você tem que fazer o equilíbrio mesmo entre ser a no meio corporativo, né, executiva, entre ser a mãe e a posição que a mulher deve ocupar, né, conforme a palavra de Deus ensina, né, ser uma mulher sábia para edificar a casa. Né? Então, nessa minha vivência toda aí ao longo desses 20 anos, eu digo que só se pode ter esse equilíbrio quando você busca primeiramente a Deus. Deus precisa ser o centro de todas as coisas. Exatamente, você buscar Deus em primeiro lugar, né? E as demais coisas serão acrescentadas. É fácil fazer esse equilíbrio e manter esse equilíbrio? Claro que não. Não é fácil. É um desafio muito grande. Porque ao mesmo tempo que você é mãe, você tem a gestão lá toda te esperando, né? Então, você tem que se policiar muito para se dividir, né? E não se esquecer em momento algum em colocar em primeiro lugar as coisas que vêm de Deus, né? Porque com a minha última experiência, né, eu posso dizer que eu não fiz isso. Eu não coloquei Deus em primeiro lugar, eu não coloquei minha família em primeiro lugar. E quando você faz isso, inverte, né? Inverte o caminho, é muito sofrido. Sua família sofre, você sofre, e quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós infringimos um princípio bíblico, né? Então, quando você infringe um princípio de Deus, ele não tem como te abençoar com as riquezas que ele colocou ali na palavra dele, né? Que o melhor dessa terra comeríamos. Porém, você não pode infringir os princípios que ele coloca ali também, né? Então, nós precisamos buscar quais são os princípios, primeiramente, né? Buscar Deus acima de todas as coisas, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E voltando para o nosso meio corporativo, né? Não, nada nos impede de sermos bem-sucedidas.
Sim. Nada nos impede. A palavra de Deus é muito clara. As mulheres, a mulher de Provérbios, se nós formos olhar, né? Provérbios, ela era administradora. Todas as grandes mulheres bíblicas ali de referência, todas trabalhavam fora. Todas trabalhavam, inclusive, elas eram também mantenedoras do reino, né? Elas eram mulheres que elas cuidavam tanto para que os pregadores, os profetas, eles ficassem na casa delas. Elas também apoiavam também o ministério de Jesus. Quantas mulheres nós vemos, né, que estavam ao redor de Jesus e elas ficavam ali mantendo ali, né, tanto a parte da alimentação quanto tudo quanto era necessário. Então a gente entende essa importância, né, das mulheres, da gestão financeira de uma mulher desde o princípio. Hoje eu vejo uma grande confusão, né, no meio, vamos dizer, no nosso meio evangélico, né, que existe a religiosidade, onde se fala a mulher sábia é aquela que é submissa, só que as pessoas não entendem o que é ser submisso, né? Então, existe essa confusão, que a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que ser submissa ao homem, não é abaixo do homem, é ao lado, né? Se submeter a algo. A submissão é isso, estar ao lado. E o estar ao lado não diminui a mulher. De forma alguma, de forma alguma. Eu acredito que Deus, ele é tão maravilhoso que ele colocou as coisas no seu devido lugar. É nós que não nos colocamos no devido lugar, sim, né? Sim. Então, quando você se coloca na sua posição, na sua condição de mulher sábia para edificar sua casa, não é só a casa em si, casa, né? Nosso lar, é o trabalho. O trabalho, ele se torna uma casa, né? Então, quando você busca sabedoria, agir com sabedoria, liderar com sabedoria, respeitar o próximo, quando você coloca tudo isso em prática lá no meio corporativo, com experiência, tá? Com a minha experiência, quando você se dedica, né, a colocar isso de forma correta, você respeita as pessoas, você reconhece as pessoas, você até adverte as pessoas. Sim. Mas tudo isso com muito respeito, né? Que é o grande papel de Jesus também, né? Olha para você ver. Ele também, ele usa o que a Keila falou, como um bom pastor, né? Ele cuida das suas ovelhas, ele provê em todos os momentos e quando necessário, ele pega aquela ovelhinha, vamos dizer assim, né? E trata com maior cuidado, com maior zelo. E nesse momento a gente pode pensar em disciplina, talvez seja uma palavra muito forte de se falar, mas ele usa processos para que a gente possa aprender, mas em todo momento ele está cuidando de nós. Exatamente. E quando a gente consegue entender, né, que por ser mulher, às vezes a gente fala, o fardo é muito grande, porque mulher não tem espaço. Mulher tem espaço. Mulher tem espaço. Hoje ainda existe, claro, né, algumas empresas. Eu mesma passei por uma empresa que ao longo de 60 anos eu fui a primeira mulher a ser da liderança. Então eu fui a primeira mulher da história da empresa toda como mulher, liderava, né, muitas pessoas. Mas a grande diferença é quando você coloca isso em prática, né? O que Deus te colocou ali, buscar em primeiro lugar. Deus, me dá sabedoria. Como eu vou liderar? E o grande desafio, como nós já falamos, né, é equilibrar. Eu posso liderar uma grande empresa, eu posso ser uma exímia líder, né? Mas eu não posso esquecer qual que é a minha posição como mulher. Como mulher, como mulher, discípulo de Jesus naquele lugar. Exatamente. É tão interessante que você falou também, Keila, sobre exercer o nosso papel como discípulo de Jesus dentro das empresas. Eu lembro muito de um ensinamento que Davi,
Ele cuidava das ovelhas do pai dele, ou seja, as ovelhas não eram dele, era do pai dele, mas ele cuidava com zelo, com amor, ele dava a sua vida pelas ovelhas, lutou com o leão, lutou com o urso. E nós muitas vezes, mulheres, nós temos que ter esse papel dentro das empresas, de orar por aquele lugar, de pedir que o Senhor abençoe a todos os administradores, donos das nossas empresas. E muitas vezes nós temos visto que atualmente isso não acontece. Existe um grande confronto aí, né? Quando, isso na minha experiência, tá? Quando você ocupa um cargo de liderança, de alta gestão, né? Existe um grande confronto do seu ego, né? Porque você está num cargo onde a sua palavra basta. Então, ali eu vejo um teste de Deus mesmo sobre o seu caráter e se você está de acordo com o que Ele determina, né? Porque eu posso sim estar em um cargo de liderança, de alta gestão, que a minha palavra bastava ali, mas eu falar do amor dele, eu tratar as pessoas com amor, né? Claro que às vezes você precisa dar um retorno de algo que um colaborador não fez como deveria, de uma entrega de um resultado que não ficou tão satisfatório, que não alcançou uma meta, mas tudo isso pode ser falado, mas com amor, né? Isso não te diminui como mulher, como líder, né? Muito pelo contrário. Quando você exorta a pessoa com amor, ela te respeita ainda mais. E você falou sobre orar pelo ambiente, né? Isso faz muita diferença, por experiência própria. A Keila, ela tá cheia de experiências. Por uma experiência própria. Passei por uma empresa onde o dono, ele não acredita em Deus. E aí o confronto, eu creio, eu sirvo, ele não. Eu conheço a palavra e eu cuidava das finanças daquele lugar. Eu vou amaldiçoar aquele lugar? Claro que não. Deus, todos os dias, Deus abençoa este lugar, me dê sabedoria, me dê estratégias para que esse lugar seja próspero. Porque ainda que ele não conheça, ele pode vir a conhecer, né? E aquele lugar, determinado lugar em que nós estamos, nós temos que ser luz. Temos que ser luz. Temos que ser luz, temos que levar lucidez, temos que levar o amor de Deus. E Deus estando conosco, por onde estivermos, levaremos prosperidade naquele lugar. Isso. Né? E o que eu tenho sim, coloco muito, né, dentro da minha mente, aonde eu estiver, tem pessoas. Isso. Eu lido com pessoas, pais de família, mães de família. Neste caso, onde o dono não conhece a Deus, ele não reconhece Deus, mas Deus, ele também na palavra dele fala que ele pega o ímpio para abençoar o santo. Sim, né? Então, se ele tem uma empresa, quantas pessoas ele está ali mantendo, pais de família, que estão levando sustento para suas casas, né? Então, a gente precisa, sim, orar, abençoar, respeitar, né, a hierarquia. No caso que, se você tem alguém acima de você, você respeita o seu líder. Sim. Né? No meu caso, eu tinha o dono, que era, né, o máximo. E eu respeitava ele. A gente precisa ter esse respeito. Por quê? Eu não estou infringindo um princípio bíblico. Sim. Né? Então, são vários pontos que nós precisamos buscar, né? E aí sim, você consegue trilhar um caminho de liderança com eficácia, na verdade, né? Onde você alcança seus resultados, onde você consegue liderar com respeito, com dignidade, né? E você tem sim um retorno de reconhecimento das pessoas. Isso. E só pra gente finalizar aqui, também achei muito importante quando você falou sobre as prioridades, né? A depender de nós onde estarmos,
Nós deixamos muitas vezes o ego, né, entrar dentro do nosso coração, e o que a gente começa a entender? Que os nossos resultados são, vamos dizer assim, resultados com base na força do nosso próprio braço, e na verdade não. Todos os nossos resultados positivos, eles são vindos da parte do Senhor para as nossas vidas. Seja uma promoção, seja, vamos dizer, qualquer resultado positivo, ele vem da parte do Senhor. A Bíblia fala, né, que o que vem de bom para a sua vida, ele é do Senhor. Então, assim, onde nós estivermos, nós temos que ter esse cuidado de não sair da dependência do Senhor, de não deixarmos com que aquele ego tome as nossas vidas e a gente comece a entender que é o meu resultado. Não, tem o seu resultado, tem o resultado da sua equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Olha, quando o líder, né, o que ele precisa ter em mente? O líder, na verdade, ele é só um condutor. Isso. Porque quem executa não é o líder. E não pode ser o líder. Né? Quem executa é a equipe. Então, o reconhecimento ele tem que ser para a equipe. Se o bom resultado veio da equipe, o resultado não satisfatório também é da equipe. Então, isso precisa ser responsabilizado. Tanto quando a equipe não alcança o resultado esperado e quando ela alcança. Alcança aquela meta, né? Aquele resultado. Isso, porque o que a gente vê muito aí nas empresas, o líder ele quer os holofotes voltados só para ele. Sim. E quando você está num cargo de liderança, seja de liderança ou de alta performance, seja onde for, né? Nós temos que nos cuidar muito, porque o ego ele nos persegue, né? A palavra de Deus fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Pela nossa própria cobiça. Então, se eu estou voltada, olhando se alguém está me notando, aquilo já é um ponto de atenção. Olha, eu tenho que me atentar. Sim. Né? E se eu deixar aquele ego tomar conta, eu infrinjo um princípio bíblico. E aí Deus ele deixa de me acompanhar ali, de me abençoar, na verdade. Me acompanhar não. Ele deixa de me abençoar. Então, os resultados, eles podem até vir, mas eles já não serão tão abençoados, vamos dizer assim, né? O seu time já começa a vir com problemas e intrigas, e aí várias coisas vão acontecendo. Bom, esse foi o nosso assunto do dia, a mulher na liderança de grandes empresas. E assim, nós precisamos a cada dia promover momentos assim para falarmos sobre aprendizados relacionados à nossa vida financeira. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.